Bem-vindos, amantes do terror e do insólito, a mais uma história arrepiante do nosso canal. Se você gosta de enredos sombrios, cheios de mistérios que desafiam a lógica e gelam o sangue, então chegou ao lugar certo. Hoje, trazemos uma narrativa baseada em eventos que vão fazer você questionar o que é real e o que é apenas fruto da imaginação, ou será? Não esqueça de deixar seu like para apoiar o canal e se inscrever para não perder nenhuma história. Agora, prepare-se, ajuste o volume e ouça atentamente cada detalhe dessa jornada aterrorizante. Você está pronto para encarar o desconhecido? A faca permanecia enterrada na bananeira, coberta por um líquido escuro que parecia pulsar sob a luz da lua. Enquanto eu observava aquele objeto enferrujado, as palavras de Jurema ecoavam na minha mente. Enquanto a faca estiver fincada, ele não desgrudará de você. Mas lembre-se, minha filha, toda magia tem seu preço. Eu nem imaginava o quanto aquelas palavras seriam verdadeiras. Eu sempre fui a mulher que todos queriam ter. Sempre fui a mulher dos sonhos de qualquer homem. Pelo menos era o que eu acreditava até o dia do meu casamento. Meu nome é Márcia, tenho 30 anos, cabelos loiros que caem em ondas até o meio das costas, olhos verdes que herdei da minha avó e um corpo que sempre mantive em forma com muita disciplina. Trabalho como gerente de um banco importante da cidade. Tenho uma carreira sólida, conquistada com muito esforço, e sempre me orgulhei da minha independência financeira. E então conheci Ronaldo. Alto, sorriso encantador, dono de várias empresas na região. Quando ele entrou no banco para uma reunião sobre financiamentos, nossos olhos se encontraram, e eu soube que algo havia mudado na minha vida. Ronaldo tinha aquele tipo de presença que preenchia o ambiente, confiante, sedutor, irresistível. Nosso namoro foi rápido e intenso. Em 6 meses, já estávamos noivos. Meus pais não gostavam muito dele. Tem algo nos olhos desse rapaz que não me agrada, minha mãe dizia sempre que podia. Meu pai, mais direto, alertava, ele vai te magoar, filha. Homens como ele não mudam. Mas eu estava cega de amor. E a família dele me adorava. Márcia é exatamente o que meu filho precisa, dizia a mãe de Ronaldo, uma mulher centrada, trabalhadora, que vai colocar juízo na cabeça dele. Juízo. Se eu soubesse o que me esperava. 25 de março de 2017. O dia que deveria ser o mais feliz da minha vida. A igreja estava lindamente decorada com lírios brancos e orquídeas, exatamente como eu havia sonhado. Meu vestido, encomendado 6 meses antes, parecia saído de um conto de fadas. Minha maquiagem estava perfeita, apesar das lágrimas de emoção que minha mãe derramou enquanto me ajudava a me arrumar. 300 convidados. A nata da sociedade local. Empresários parceiros de Ronaldo. Colegas do banco. Familiares que vieram de longe. Todos aguardando o momento em que eu entraria naquela igreja para realizar meu sonho de infância. Só faltava uma coisa, o noivo. Primeiro, achei que era só um atraso. Homens são assim mesmo, consolou-me minha madrinha quando o relógio marcava 20 minutos de atraso. Aos 30, a tensão começou a se espalhar entre os convidados. Aos 45, os murmúrios já eram impossíveis de ignorar. 1 hora de atraso. Meu pai tentava ligar para o celular de Ronaldo. Desligado. O padrinho, melhor amigo dele, estava pálido, sem saber o que dizer. A mãe de Ronaldo chorava copiosamente, dizendo que algo terrível devia ter acontecido com seu filho. E então, a verdade chegou através de uma mensagem. Uma única mensagem de texto no celular do padrinho. Não posso fazer isso. Diga a Márcia que sinto muito. Não sei exatamente como reagi naquele momento. Lembro-me vagamente de gritos, do meu pai me carregando para fora da igreja pelos fundos, do vestido rasgando quando tentei correr de volta para dentro, como se pudesse mudar a realidade se apenas permanecesse lá, esperando. 2 dias depois, as fofocas já corriam soltas pela cidade. Ronaldo havia fugido com Camila, uma garota de 21 anos da cidade vizinha. Uma estagiária que havia passado brevemente por uma de suas empresas. E o pior, descobri que não era a primeira. Ronaldo havia me traído inúmeras vezes, inclusive com amigas minhas que, por medo ou vergonha, nunca me contaram. Minha humilhação era completa. A gerente do banco, a mulher que todos admiravam, havia sido abandonada no altar. Virei piada na cidade. Você precisa se afastar um pouco, disse meu chefe, com um olhar que mesclava pena e constrangimento. Tire umas férias, Márcia. Quando voltar, tudo terá esfriado. Mas nada esfriou. Eu é que congelei por dentro. Nas semanas seguintes, perdi 8 quilos. Meu cabelo começou a cair em tufos. Olheiras profundas se instalaram permanentemente sob meus olhos. Eu, que sempre fui vaidosa, mal conseguia me olhar no espelho. Come alguma coisa, filha, implorava minha mãe enquanto eu remexia a comida no prato sem vontade. A dor não era apenas pelo amor perdido, era pela humilhação. Pelo sonho destruído. Era como se Ronaldo tivesse arrancado não apenas meu coração, mas minha dignidade. Voltei ao trabalho depois de um mês,
apenas uma sombra da mulher que eu era. Os olhares de pena dos colegas eram quase insuportáveis. Os sussurros quando eu passava pelos corredores. As conversas que cessavam abruptamente quando eu entrava na sala de reuniões. Foi numa tarde chuvosa de maio que tudo mudou. Dona Clotilde, uma cliente antiga do banco, uma senhora de quase 70 anos, veio fazer um depósito e pediu para falar comigo pessoalmente. Minha querida, ela disse, segurando minhas mãos sobre a mesa, sei o que aconteceu. E sei como está sofrendo. Seus olhos castanhos, carregados de experiência, me estudavam com gentileza. Existem coisas neste mundo que não se resolvem do jeito convencional. Às vezes, precisamos de ajuda especial. Ela deslizou um cartão pela mesa. Nele, apenas um nome e um número de telefone, Jurema. Ela me ajudou quando pensei que nada mais poderia me ajudar, disse Dona Clotilde antes de partir, deixando no ar um perfume de alfazema. Demorei uma semana para criar coragem e ligar para o número. Uma voz grave e melodiosa atendeu no terceiro toque. Já estava esperando sua ligação, Márcia, disse a voz. Não perguntei como ela sabia meu nome. Algo me dizia que Jurema sabia muito mais do que apenas isso. Marcamos um encontro para o domingo seguinte. O endereço era numa área afastada da cidade, quase na divisa com o município vizinho. Cheguei lá esperando encontrar uma casinha decrépita, talvez com uma placa neon anunciando leitura de tarô ou algo do tipo. O que encontrei foi uma bela casa de 2 andares, pintada de um branco imaculado, com janelas azuis e um jardim meticulosamente cuidado. No quintal dos fundos, dezenas de tipos diferentes de ervas cresciam em ordem perfeita. Flores exóticas que eu nunca havia visto exalavam perfumes intensos. E, no centro do quintal, imponente, uma enorme bananeira se erguia, suas folhas largas balançando suavemente na brisa da tarde. Jurema não era o que eu esperava. Nada de roupas exóticas, colares de contas ou turbantes. Ela usava jeans, uma blusa simples e tinha os cabelos grisalhos cortados curtos. Apenas seus olhos, de um âmbar quase dourado, denunciavam que estava diante de alguém diferente. Venha, vamos tomar um café, ela disse, guiando-me para uma varanda arejada nos fundos da casa. E você vai me contar por que acha que precisa da minha ajuda. Falei por horas. Falei como nunca havia falado com ninguém, nem mesmo com minha própria mãe. Contei sobre Ronaldo, sobre o casamento que não aconteceu, sobre a humilhação, sobre as noites em que eu acordava sufocada pela dor. Falei sobre o ódio que crescia dentro de mim, um ódio que às vezes me assustava pela intensidade. Jurema me ouviu em silêncio, ocasionalmente assentindo. Quando terminei, já era quase noite. O que você quer realmente, Márcia? Ela perguntou finalmente. Quero que ele volte, respondi sem hesitar. Quero que ele volte rastejando, implorando por perdão. Quero que ele sofra como eu sofri. Jurema suspirou profundamente e olhou para a bananeira no quintal. Posso fazer isso por você, ela disse lentamente. Mas o preço é alto. Quanto? Perguntei, abrindo minha bolsa, pronta para escrever um cheque. Jurema sorriu, um sorriso triste. Não estou falando apenas de dinheiro, minha filha. Toda magia tem seu preço. Especialmente a magia de amarração. Não me importo, respondi, a raiva afogando qualquer cautela. Quero que ele pague por tudo. Na semana seguinte, voltei à casa de Jurema conforme combinado. Levei comigo uma camisa de Ronaldo que ainda estava em minha casa, algumas fotos nossas, e um anel que ele havia me dado. O ritual foi realizado ao pé da bananeira. Jurema acendeu velas negras e vermelhas, fez orações em uma língua que eu não conhecia. Senti o ar se adensando, como se algo invisível estivesse se reunindo ao nosso redor. Dê-me a faca, ordenou Jurema. Entreguei a ela uma faca de cozinha nova, que eu havia comprado especialmente para aquela ocasião. Jurema ergueu para a lua crescente, murmurou algo, e então, num movimento rápido, cravou-a no tronco da bananeira. Um líquido escuro, quase negro, começou a escorrer do ponto onde a faca penetrou a árvore. Não era seiva, era algo mais espesso, mais vivo. Enquanto esta faca permanecer aqui, ele estará amarrado a você, explicou Jurema. Não importa o que aconteça, ele não conseguirá se afastar. Será como um cachorro fiel, mesmo que você o maltrate. Não terá olhos para outra. Não terá vontade própria quando se tratar de você. Ela segurou meus ombros, seus olhos âmbar fixos nos meus. Mas lembre-se do que eu disse, Márcia. Toda magia cobra seu preço. E quanto mais forte a magia, maior o preço. Um dia, você pode querer desfazer isso. E mesmo que desfaça, alguma coisa sempre fica. Saí de lá sentindo-me estranhamente leve. Nos dias seguintes, quase me esqueci do ritual. A vida continuou. O trabalho no banco. As noites solitárias. A dor que, embora ainda presente, começava lentamente a se transformar em uma espécie de dormência. Até que, 3 meses depois, ao sair do banco numa sexta-feira chuvosa, eu o vi. Ronaldo parecia um homem quebrado. Não era apenas seu corpo que havia mudado, mais magro, ombros caídos, olheiras profundas, era algo em seu olhar. Uma luz se apagara ali.
Quando nossos olhos se encontraram naquela tarde chuvosa, ele atravessou a rua sem se importar com os carros, quase sendo atropelado. Caiu de joelhos na calçada molhada, soluçando como uma criança. Márcia, ele gritou, suas mãos trêmulas tentando alcançar as minhas. Não consigo mais viver assim. Estou morrendo por dentro. Seus olhos, antes radiantes de confiança, agora estavam opacos, quase febris. Sua voz, antes firme e sedutora, saía entrecortada por soluços. Nas semanas que se seguiram, vi Ronaldo afundar em um abismo de desespero que, mesmo em meu estado de vingança, quase me assustou. Soube por conhecidos em comum que ele havia perdido o controle de suas empresas. Acordos importantes foram esquecidos. Reuniões cruciais, ignoradas. Funcionários começaram a pedir demissão, incapazes de lidar com seu comportamento errático e obsessivo. Ele passa horas olhando para o nada, contou-me seu antigo sócio. Depois começa a escrever seu nome repetidamente em folhas de papel. Márcia, 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 páginas e páginas. Tivemos que pedir para ele se afastar temporariamente. Sua família também sofria. Sua mãe me ligou uma tarde, a voz embargada. O que está acontecendo com meu filho? Ele não come, não dorme. Passa a noite toda caminhando pela casa, murmurando seu nome. Tentamos levá-lo a um psiquiatra, mas ele se recusa. Diz que só precisa de você. O próprio Ronaldo me mostrava seu declínio a cada encontro que eu, cruelmente, permitia. Certa vez, quando finalmente aceitei jantar com ele, notei cortes em seus braços. O que é isso? Perguntei, uma pontada de preocupação genuína rompendo minha armadura de ressentimento. Às vezes a dor física ajuda a diminuir a dor de estar longe de você, ele respondeu com uma calma aterradora, como se aquilo fosse perfeitamente normal. Em outra ocasião, ele apareceu em minha porta às 3 da manhã, encharcado de chuva, tremendo de frio, com um buquê de flores murchas. Esperei horas na floricultura até abrir, ele explicou, dentes batendo de frio. Queria ser o primeiro a comprar flores para você hoje. Sua obsessão crescia de maneiras perturbadoras. Um dia, descobri que ele havia alugado um apartamento no prédio em frente ao meu, apenas para poder sentir-se mais perto de mim. Ele passava horas na sacada, observando minhas janelas, esperando por um vislumbre. Sonhei que você precisava de mim, ele disse certa manhã, quando o encontrei esperando na porta do banco antes do expediente. Tive que vir para ter certeza de que estava bem. Aos poucos, a cidade que antes ria de mim agora comentava, com uma mistura de espanto e pena, sobre a queda do poderoso Ronaldo. Viu o que a paixão fez com aquele rapaz? Ouvi uma senhora comentar no supermercado. De empresário respeitado a essa sombra de homem. É de partir o coração. O mais perturbador, porém, eram seus momentos de lucidez. Ocasionalmente, como se emergisse de um transe, Ronaldo parecia perceber que algo estava profundamente errado. Não entendo o que está acontecendo comigo, Márcia, ele confessou durante um café, esfregando as têmporas como se tentasse clarear a mente. É como se eu tivesse duas pessoas dentro de mim. Uma sabe que deveria seguir em frente, reconstruir minha vida, mas a outra não consegue respirar sem você. É como se eu estivesse preso por cordas invisíveis. Nesses momentos, eu via terror genuíno em seus olhos, o terror de alguém que percebe que está perdendo o controle, que sua vontade não lhe pertence mais. Era nesses instantes que a culpa começava a corroer minha satisfação vingativa. Um dia, após quase 4 meses de amarração, Ronaldo apareceu em minha porta com um aspecto ainda mais alarmante. Havia perdido tanto peso que suas roupas, antes impecavelmente ajustadas, agora pendiam frouxas em seu corpo. Seu cabelo, sem corte há semanas, estava emaranhado. E seus olhos, aqueles olhos que um dia me cativaram, pareciam afundados em um rosto envelhecido prematuramente. Tentei me mudar para o Paraná ontem, ele disse com uma voz distante. Arrumei minhas malas, entrei no carro, dirigi até a divisa do estado, e então uma dor insuportável começou. Aqui ele apontou para o peito. Como se estivessem arrancando meu coração. Quanto mais eu me afastava, pior ficava. Tive que voltar. Por que isso está acontecendo comigo, Márcia? O que você fez comigo? Foi nesse momento que percebi a extensão do poder da amarração de Jurema. Não era apenas emocionalmente que Ronaldo estava preso a mim, era algo mais profundo, mais físico, quase como se nossas almas estivessem conectadas por correntes invisíveis. Correntes que o estrangulavam lentamente. A satisfação da vingança começou a se transformar em algo mais amargo quando percebi a verdadeira extensão do sofrimento de Ronaldo. Não era mais apenas o prazer de ver o homem que me humilhou sendo humilhado. Era algo mais sombrio, mais perturbador. Eu estava testemunhando a destruição sistemática de outro ser humano. As noites se tornaram mais difíceis. Acordava sobressaltada, o rosto de Ronaldo, não o Ronaldo confiante que me abandonou, mas esse novo Ronaldo, devastado e quebrado, me perseguindo em pesadelos recorrentes. Em um deles, particularmente vívido, vi-o deitado em uma poça de sangue, sussurrando meu nome com seu último suspiro. Isso não é você, Márcia, disse minha mãe durante um almoço de domingo, observando-me com preocupação. Sempre foi uma menina compassiva. O que aconteceu com você? O que havia acontecido comigo? A dor da rejeição havia me transformado em alguém que eu não reconhecia mais. Alguém capaz de contemplar o sofrimento alheio e sentir prazer? O conflito dentro de mim se intensificou com a entrada de Miguel em minha vida. A gentileza dele, seu carinho genuíno,
contrastava violentamente com a relação doentia que eu mantinha com Ronaldo. Miguel me oferecia algo que eu havia esquecido que existia. Uma conexão baseada em respeito mútuo, não em poder e submissão. Você parece distante, observou Miguel durante um jantar. Tem algo a ver com ele, não tem? Não consegui mentir. Contei a Miguel sobre a situação com Ronaldo, omitindo apenas a parte da amarração. Falei sobre como ele me perseguia, sobre sua obsessão, sobre como eu, de certa forma, permitia e até incentivava esse comportamento. Isso não é saudável para nenhum dos dois, Miguel disse, segurando minhas mãos sobre a mesa. Você está presa a ele tanto quanto ele está preso a você. Essas palavras me atingiram como um raio. Era verdade. A amarração não tinha apenas aprisionado Ronaldo, tinha me aprisionado também. Cada minuto que eu dedicava a planejar novas humilhações, cada pensamento consumido por vingança, era um minuto que eu permanecia presa ao passado, incapaz de realmente seguir em frente. O que você acha que eu deveria fazer? Perguntei a Miguel, quase suplicante. Corte os laços completamente, ele respondeu sem hesitar. Por mais difícil que seja. Não é bom para você mantê-lo em sua vida, mesmo que seja para puni-lo. Você merece paz, Márcia. Merece recomeçar. Naquela noite, sentada sozinha em minha varanda, observando as luzes da cidade, pensei nas palavras de Miguel. A ideia de cortar os laços com Ronaldo deveria ter me provocado ansiedade, afinal, sua dor era minha vingança, minha compensação por tudo que sofri. Mas, surpreendentemente, senti um alívio inesperado, como se um peso estivesse sendo levantado dos meus ombros. Então, abruptamente, a imagem de Ronaldo surgiu em minha mente. Não o Ronaldo arrogante do passado, mas o Ronaldo presente, com olhos vazios e mãos trêmulas. E me perguntei, se eu cortasse os laços, o que aconteceria com ele? A culpa me invadiu. Não apenas por estar destruindo um homem, mas por estar usando um poder que não compreendia totalmente. O que Jurema havia dito? Toda magia tem seu preço. Que preço eu estava pagando, além da minha própria paz mental? A dúvida me corroía por dentro. Por um lado, a satisfação amarga da vingança, ver Ronaldo pagar por cada lágrima que derramei. Por outro, a promessa de um novo começo com Miguel, um homem que me amava pelo que eu era, não por um feitiço. Uma noite, após um pesadelo particularmente intenso, acordei suando frio. No sonho, vi Jurema apontando para a bananeira em seu quintal. A árvore sangrava, o líquido escuro escorrendo pelo tronco, formando uma poça no chão. Da poça, lentamente, emergia uma figura feminina, era eu, mas com o rosto contorcido em uma expressão que não reconheci. Era ódio? Ou era dor? Você está se tornando aquilo que mais teme, a Jurema do sonho dizia. Sentei-me na cama, tremendo. Olhei para o espelho no outro lado do quarto. Por um momento horripilante, pensei ter visto não o meu reflexo, mas o rosto atormentado de Ronaldo me encarando de volta. Foi nesse momento que percebi. A amarração não estava apenas destruindo Ronaldo, estava me destruindo também. Cada pedaço da sua sanidade que eu arrancava, levava consigo um pedaço da minha humanidade. Miguel havia me mostrado que eu poderia ser amada novamente, genuinamente, sem truques ou mágicas. Mas para abraçar esse novo amor, eu precisava me libertar das correntes que havia forjado. Correntes que prendiam não apenas Ronaldo a mim, mas minha alma ao amargo sabor da vingança. Miguel entrou em minha vida como um sopro de ar fresco após uma tempestade. Nossa conexão foi imediata, não aquela paixão avassaladora e cega que senti por Ronaldo, mas algo mais profundo, mais calmo, paradoxalmente, mais intenso. Nosso primeiro encontro fora do banco aconteceu quase por acidente. Era uma sexta-feira, final de expediente, e todos os funcionários haviam combinado um happy hour no pub perto do trabalho. Miguel estava sentado a algumas cadeiras de distância, mas de alguma forma, em meio ao burburinho de conversas, nossas vozes se encontravam, como se conversássemos em nossa própria frequência particular. Nunca vi ninguém apreciar cerveja escura com tanta seriedade, ele comentou quando me viu analisando a espuma do meu copo. Há todo um universo nesta espuma, respondi, surpresa comigo mesma por estar flertando. Constelações inteiras se formam e desaparecem em segundos. Miguel sorriu, aquele sorriso que começava nos olhos antes de chegar aos lábios. Uma poetisa disfarçada de banqueira. Quem diria? Conversamos por horas. Sobre livros, filmes, lugares que gostaríamos de conhecer. Ele havia morado 3 anos na Alemanha, trabalhando em um banco internacional. Falava alemão fluentemente e prometeu me ensinar algumas palavras. Schmetterling, ele disse, a palavra soando estranhamente melodiosa em sua voz. O que significa? Borboleta, ele respondeu. Engraçado como uma palavra que soa tão forte significa algo tão delicado, não é? Quando todos já haviam ido embora, continuamos ali, imersos em nossa bolha particular. Foi Miguel quem finalmente consultou o relógio e comentou que deveríamos ir. Na saída do pub, sob a luz suave dos postes, ele perguntou se poderia me acompanhar até em casa. É apenas algumas quadras, respondi. Mas adoraria a companhia. Caminhamos lentamente pelas ruas da cidade, como se quiséssemos prolongar cada minuto. A noite estava agradavelmente morna, com uma brisa leve que trazia o cheiro das flores dos jardins vizinhos. Adoro essas casas antigas, comentou Miguel, apontando para uma construção de estilo colonial. Elas têm histórias para contar. Como assim? Olhe os detalhes, ele disse, parando para apontar entalhes na madeira da varanda. Cada um deles foi feito por alguém, com um propósito.
Mãos humanas esculpiram isso há décadas, talvez séculos. E ainda está aqui, contando sua história silenciosamente. Naquele momento, percebo agora, comecei a me apaixonar por Miguel. Não era apenas sua aparência, embora fosse inegavelmente atraente. Era sua maneira de ver o mundo, com curiosidade, com reverência, com uma capacidade de encontrar beleza nos detalhes que a maioria das pessoas simplesmente ignorava. Quando chegamos à porta do meu prédio, houve aquele momento de tensão deliciosa, aquela expectativa do que poderia acontecer. Miguel se aproximou lentamente, seus olhos fixos nos meus, pedindo permissão silenciosamente. Nosso primeiro beijo foi suave, breve, quase tímido, e ainda assim, senti algo dentro de mim despertar, como se uma parte adormecida de mim voltasse à vida. Boa noite, Márcia, ele sussurrou, afastando-se. Sonhe com Schmetterling. Nos dias que se seguiram, Miguel e eu desenvolvemos uma rotina. Almoços juntos quase todos os dias. Mensagens trocadas durante reuniões entediantes. Pequenos presentes surpresa, um livro que ele achava que eu gostaria, uma xícara com minha inicial, uma flor deixada sobre minha mesa antes que eu chegasse. Mas havia uma sombra sobre nossa florescente relação, Ronaldo. A magia da amarração ainda o mantinha preso a mim, e sua presença, ora física, ora apenas em meus pensamentos, era um constante lembrete do que eu havia feito, do pacto sombrio que havia selado. A decisão de desfazer a amarração e seguir em frente com Miguel foi o passo mais difícil e mais libertador que já dei. Na manhã seguinte à minha visita a Jurema para remover o feitiço, acordei com uma leveza que não sentia em meses. Era como se correntes invisíveis tivessem sido removidas não apenas de Ronaldo, mas de mim mesma. Liguei para Miguel assim que o sol nasceu. Preciso te ver, disse, sem me importar se soava ansiosa demais. Agora. Encontramo-nos numa cafeteria perto do banco, antes do expediente. Miguel me olhou com um misto de surpresa e alegria ao perceber a mudança em mim. Você está diferente, ele comentou, estudando meu rosto. Seus olhos estão mais claros de alguma forma. Me libertei, respondi simplesmente. Cortei os laços com o passado. Não entrei em detalhes sobre a amarração, é claro. Mas contei a Miguel que havia finalmente confrontado Ronaldo, que havia deixado claro que nosso ciclo estava encerrado, que ele precisava seguir seu caminho assim como eu seguiria o meu. Miguel segurou minhas mãos sobre a mesa, seus olhos brilhando de felicidade e orgulho. Sabia que você conseguiria, ele disse. É uma das coisas que mais admiro em você, Márcia, sua força. Mesmo quebrada, você nunca esteve realmente derrotada. Nas semanas seguintes, Miguel e eu exploramos nossa relação com um novo nível de intimidade e honestidade. Contei a ele sobre minhas inseguranças, sobre como o abandono de Ronaldo havia abalado minha autoconfiança, sobre como eu temia não ser suficiente. Todos nós carregamos cicatrizes, ele respondeu uma noite, enquanto estávamos deitados em sua cama, abraçados. Não são nossas feridas que nos definem, mas como escolhemos curá-las. Miguel tinha suas próprias cicatrizes. Seu casamento anterior havia terminado quando descobriu que a esposa o traía com seu melhor amigo. A traição dupla havia deixado marcas profundas, uma desconfiança que ele lutava diariamente para superar. É por isso que valorizo tanto a honestidade entre nós, ele explicou. Cada vez que somos verdadeiros um com o outro, mesmo quando é difícil, reconstruímos um pouco da confiança que outras pessoas quebraram. Nossa relação crescia cada dia, não apenas romanticamente, mas como parceria em todos os sentidos. Miguel me encorajou a buscar uma promoção que eu hesitava em pleitear. Ajudei-o a se adaptar à nova cidade, apresentando-o a lugares e pessoas que faziam parte da minha vida. 6 meses depois de nosso primeiro encontro, durante um final de semana em Bombinhas, Miguel me pediu em casamento. Estávamos caminhando na praia ao pôr do sol. Vou contar como foi com Jurema e a conversa sobre desfazer a amarração. A decisão estava tomada. O rosto de Ronaldo, destroçado e patético na entrada do meu prédio, havia sido a gota d'água. Aquele não era mais o homem que me abandonara no altar, era apenas uma casca vazia, um fantoche manipulado por cordas invisíveis que eu mesma havia ajudado a amarrar. Na manhã seguinte, liguei para Jurema. Já estava esperando sua ligação, ela disse, como se pudesse prever cada movimento meu. Venha hoje à noite, depois que o sol se pôr. O caminho até a casa de Jurema pareceu mais longo desta vez. Cada curva da estrada trazia à tona reflexões dolorosas sobre o que eu havia me tornado. A mulher que eu via no espelho retrovisor tinha um olhar diferente daquela gerente de banco respeitada, daquela noiva radiante que sonhava com um felizes para sempre. Havia algo nos meus olhos, algo duro, frio, quase cruel. Quando cheguei, Jurema me esperava na varanda, como se tivesse passado o dia inteiro ali, imóvel, aguardando minha chegada. A bananeira no quintal parecia maior, mais imponente, suas folhas balançando suavemente na brisa noturna. A faca ainda estava lá, enterrada no tronco, o cabo quase completamente absorvido pela árvore, como se a planta a estivesse engolindo aos poucos. Quero desfazer a amarração, disse, sem preâmbulos. Quero me libertar disso. Jurema sorriu, mas seus olhos permaneceram sérios. Tem certeza? Perguntou. O poder que você tem sobre ele agora, muitas mulheres dariam tudo para ter isso. Não é poder, respondi. É prisão. Estou tão presa quanto ele. Jurema assentiu lentamente. Você aprendeu a lição mais rápido do que a maioria. Ela caminhou até a bananeira, seus passos quase silenciosos na terra do quintal.
Estendeu a mão para o cabo da faca, hesitou por um momento, e então olhou para mim sobre o ombro. Lembre-se do que eu disse, Márcia. Toda magia cobra seu preço. Mesmo quando desfeita, algo sempre fica. Que seja, respondi, impaciente. Só quero que isso acabe. Com um movimento rápido, Jurema arrancou a faca da bananeira. Foi como se um raio tivesse atingido o quintal. Um estrondo soou, vindo de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. O líquido escuro jorrou do tronco como sangue de uma ferida, salpicando o rosto e as mãos de Jurema, que permaneceu imóvel, olhos fechados, murmurando palavras numa língua desconhecida. Senti algo dentro de mim se rompendo, como uma corda esticada ao máximo que finalmente se parte. Por um momento, mal consegui respirar. Era uma sensação estranha, dolorosa e libertadora ao mesmo tempo. Está feito, disse Jurema, virando-se para mim. O laço foi cortado. O que acontecerá com Ronaldo agora? Perguntei, uma última pontada de preocupação genuína surgindo em meu peito. Ele ficará desorientado por alguns dias, explicou Jurema. Como alguém que desperta de um longo sonho. Pode não se lembrar de tudo o que fez enquanto estava sob o efeito da amarração. Será, misericordioso, de certa forma. Assenti, sentindo um peso sendo levantado dos meus ombros. E o preço? Perguntei, lembrando de suas advertências. Qual será o preço que pagarei? Jurema guardou a faca suja de seiva em um pano escuro, evitando meu olhar. A magia tem seu próprio jeito de cobrar suas dívidas, Márcia. Não posso prever como será. Mas virá, eventualmente, virá. Miguel e eu nos casamos em uma cerimônia discreta, ao contrário do espetáculo que havia planejado com Ronaldo. Não houve igreja decorada com flores importadas, nem vestido de princesa, nem 300 convidados. Apenas um pequeno sítio nas montanhas, cerca de 50 pessoas que realmente se importavam conosco, e o céu mais azul que já vi. Nunca pensei que me sentiria assim novamente, confessei a Miguel enquanto dançávamos nossa primeira dança como marido e mulher. Confiante. Amada de verdade. Você merece isso e muito mais, ele sussurrou, seus olhos brilhando com uma emoção que nenhuma magia poderia forjar. Estou tão orgulhoso de nós, Márcia. Do caminho que percorremos para chegar até aqui. Nos meses que se seguiram, construímos nossa vida juntos com a naturalidade de quem encontrou, finalmente, seu lugar no mundo. Compramos uma casa pequena mas aconchegante, com um jardim que cuidávamos juntos nos fins de semana. Adotamos um cachorro de um abrigo local, um vira-lata de olhos expressivos que Miguel insistiu em chamar de Schmetterling, muito para a diversão dos nossos amigos. No banco, fui promovida a gerente regional, um cargo que exigia viagens ocasionais, mas que representava o reconhecimento de anos de trabalho árduo. Miguel apoiou minha decisão sem hesitar. Somos uma equipe, ele disse quando expressei preocupação sobre as viagens. Seu sucesso é o nosso sucesso. Foi durante uma dessas viagens que senti os primeiros sintomas. Uma tontura inesperada durante uma reunião. Náuseas que atribuí inicialmente ao estresse. Quando meu período atrasou, Miguel e eu nos enchemos de esperança. Será que? Ele perguntou, olhos brilhando de expectativa. O teste de gravidez confirmou nossas suspeitas. Estávamos radiantes. Planejamos como seria o quarto do bebê, discutimos nomes, imaginamos como seria nossa vida como pais. Miguel até começou a ler livros sobre paternidade, compartilhando comigo trechos que achava particularmente importantes enquanto estávamos deitados na cama antes de dormir. Marcamos uma consulta com o obstetra para confirmar a gravidez e fazer os primeiros exames. A doutora Helena era uma profissional respeitada, com mais de 20 anos de experiência. Seu consultório, decorado com fotos de recém-nascidos, todos trazidos ao mundo por suas mãos, transmitia uma sensação de segurança e aconchego. Vamos dar uma olhadinha nesse bebê, ela disse com um sorriso caloroso, aplicando gel frio em minha barriga ainda plana. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. A médica moveu o transdutor várias vezes, franzindo o senho, seus olhos fixos na tela do ultrassom. O que foi? Perguntou Miguel, segurando minha mão com força. Está tudo bem com o bebê? A doutora Helena desligou o aparelho e me entregou um lenço para limpar o gel. Seu rosto havia assumido uma expressão profissional, cuidadosamente neutra. Márcia, não estou conseguindo detectar um embrião, ela disse gentilmente. Vou pedir alguns exames de sangue para entendermos melhor o que está acontecendo. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Os exames revelaram o que a médica chamou de gravidez bioquímica, um termo técnico para um óvulo que foi fertilizado, mas não conseguiu se implantar adequadamente no útero. Isso é relativamente comum, explicou a doutora Helena. Muitas mulheres passam por isso sem nem mesmo saber que estavam grávidas. Não há motivo para preocupação excessiva. Vocês podem tentar novamente quando se sentirem prontos. Tentamos. Mês após mês, vivíamos a esperança e a decepção em ciclos cada vez mais dolorosos. Após um ano sem sucesso, retornamos à doutora Helena para uma investigação mais aprofundada. Foram semanas de exames, consultas com especialistas, procedimentos dolorosos e invasivos. A conclusão veio numa tarde chuvosa de outono, em uma sala com iluminação excessivamente brilhante e paredes de um tom de bege que supostamente deveriam ser reconfortantes. Lamento informar, disse o Dr. Mendes, um especialista em fertilidade para quem fomos encaminhados, mas seus exames mostram uma condição chamada insuficiência ovariana prematura.
Seus ovários não estão mais produzindo óvulos viáveis. Suas próximas palavras soaram distantes, como se ele estivesse falando de outro aposento ou através de um túnel. Algo sobre opções, tratamentos experimentais, chances reduzidas. A única frase que ficou clara foi a última. É extremamente improvável que você consiga engravidar naturalmente. Eu diria, sendo realista, que é praticamente impossível. Quando saímos do consultório, Miguel segurou minha mão firmemente. Ainda temos opções, ele disse, tentando soar otimista. Adoção, ovodoação, útero de substituição. Mas eu mal ouvia. Em minha mente, uma voz ecoava clara como um sino: toda magia cobra seu preço. Era isso. O preço pela amarração de Ronaldo. O preço por usar magia negra para dobrar a vontade de outro ser humano. O preço por ter me permitido afundar tão profundamente no desejo de vingança que perdi de vista minha própria humanidade. Naquela noite, enquanto Miguel dormia ao meu lado, peguei meu celular, pela primeira vez em quase 2 anos, disquei o número de Jurema. Você sabia, disse assim que ela atendeu, sem me preocupar se ela estaria dormindo. Você sabia qual seria o preço. Um longo silêncio do outro lado da linha. Então, sua voz, serena como sempre. Não, Márcia. Eu não sabia exatamente qual seria. A magia escolhe seu próprio preço, baseado no que é mais valioso para a pessoa. Para você. Filhos, completei, um nó se formando em minha garganta. A possibilidade de gerar vida. A amarração é um dos feitiços mais perigosos, explicou Jurema suavemente. Porque interfere diretamente na livre escolha de outra pessoa. Dobra sua vontade, contraria a natureza. É como criar um buraco no tecido da realidade, e para fechá-lo, algo de igual valor precisa ser sacrificado. Existe alguma maneira de reverter isso? Perguntei, uma última centelha de esperança brilhando em meio ao desespero. Não, minha filha, respondeu Jurema, sua voz agora carregada de uma compaixão genuína. Alguns preços, uma vez pagos, não podem ser reembolsados. Desliguei o telefone e chorei silenciosamente, tentando não acordar Miguel. De certa forma, havia uma justiça poética naquilo tudo. Eu havia usado magia negra para forçar um homem a me amar, contra sua vontade, e agora estava impedida de criar vida, o maior ato de amor que existe. 3 anos se passaram. Miguel e eu tínhamos começado o processo de adoção. A dor da infertilidade nunca desapareceu completamente, mas aprendemos a conviver com ela, a integrá-la à nossa história. Foi durante uma viagem a trabalho para o Paraná que o inesperado aconteceu. Eu estava em um café, revisando alguns documentos antes de uma reunião, quando ouvi uma voz familiar pedindo um expresso no balcão. Levantei os olhos e lá estava ele. Ronaldo. Não o Ronaldo arrogante que me abandonara no altar. Nem o Ronaldo demolido pela amarração. Era uma versão diferente, mais magro, cabelos grisalhos nas têmporas, olhos mais calmos. Nossos olhares se cruzaram, por um momento, o tempo pareceu congelar. Vi o reconhecimento em seus olhos, seguido por algo que não esperava, serenidade. Ele pegou seu café, para minha surpresa, caminhou até minha mesa. Posso me sentar? Perguntou, sua voz sem nenhum traço da obsessão doentia que o consumira durante tanto tempo. Assenti, incapaz de encontrar palavras. Como você está, Márcia? Perguntou educadamente, como quem encontra uma conhecida distante. Bem, respondi automaticamente. E você? Melhor agora, disse ele, tomando um gole de café. Passei por tempos difíceis. Mas estou reconstruindo minha vida. Trabalho numa ONG agora, ajudando jovens empreendedores de comunidades carentes. Conversamos por quase 1 hora. Ele contou como havia vendido suas empresas, como decidirá se mudar para o Paraná para começar do zero. Como estava em terapia há anos, tentando entender o que havia acontecido com ele. Houve um período que é como um borrão na minha mente, confessou. Depois do casamento que não aconteceu. É como se eu tivesse sido uma pessoa completamente diferente, obsessiva, doente. Ainda tenho flashbacks de coisas que fiz, coisas que disse, mas é como assistir a um filme protagonizado por outra pessoa. Não mencionei a amarração, é claro. Apenas ouvi, assentindo ocasionalmente. Queria te pedir perdão, ele disse finalmente, olhando diretamente nos meus olhos. Pelo casamento. Por ter sido covarde. Você não merecia aquilo. Está tudo bem, respondi, e percebi que era verdade. Foi há muito tempo. Você está feliz agora? Perguntou, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Pensei em Miguel, em nossa casa, em nossos planos de adoção, até mesmo no nosso cachorro de nome impronunciável. Estou, respondi com sinceridade. Fico feliz por você, disse Ronaldo, e parecia realmente sincero. Você merece. Quando nos despedimos, não houve abraços dramáticos nem lágrimas. Apenas um breve aperto de mão e a sensação de que um ciclo havia se completado. Ronaldo seguiria seu caminho, tentando reparar os danos que causará. Eu seguiria o meu, vivendo com as consequências de minhas escolhas. Hoje, enquanto escrevo estas palavras, estou em nossa lua de mel adiada, um presente que Miguel insistiu que merecíamos após a finalização do processo de adoção. Nossa filha, Luísa, de 4 anos, ficou com meus pais. Miguel dorme tranquilamente ao meu lado, o mar de bombinhas batendo suavemente contra a areia lá fora. A vida que construímos juntos é boa, cheia de amor, respeito e compreensão mútua. Coisas que nenhuma magia pode criar artificialmente.
Mas a lição que aprendi com Jurema permanece comigo: toda magia cobra seu preço. Ou talvez, de forma mais ampla, toda ação tem sua consequência. Quando tentamos forçar a natureza, dobrar a realidade à nossa vontade por meio de atalhos, o universo encontra maneiras de restabelecer o equilíbrio. Amo Luísa como se fosse minha filha biológica, porque, de todas as formas que importam, ela é. Mas nos momentos mais silenciosos, quando estou sozinha com meus pensamentos, ainda sinto o peso do preço que paguei. A faca que um dia esteve cravada na bananeira de Jurema agora está simbolicamente cravada em mim, não como uma maldição ativa, mas como uma cicatriz permanente, um lembrete do que acontece quando permitimos que a dor nos transforme em algo que não reconhecemos. Às vezes, em sonhos, ainda vejo a bananeira sangrando aquele líquido escuro. Mas agora, ao invés de terror, o que sinto é aceitação. Aceitação de que nossas escolhas nos definem, e de que, para cada ação movida pelo ódio, há um preço a pagar que nenhum amor futuro pode apagar completamente. A maldição que planta raízes não é apenas aquela que lançamos contra os outros, é também a que, inadvertidamente, lançamos contra nós mesmos quando permitimos que a vingança tome o lugar da cura. Mas, como Miguel sempre diz, não são nossas feridas que nos definem, mas como escolhemos curá-las. E se há uma coisa que aprendi em toda essa jornada, é que a verdadeira magia não está em feitiços ou amarrações, está na capacidade humana de recomeçar, de encontrar beleza mesmo depois da tempestade mais devastadora. Schmetterling, Miguel murmura em seu sono, a palavra alemã para borboleta escapando de seus lábios como uma promessa. E talvez seja isso mesmo que somos, borboletas que emergiram dos casulos de nossas próprias dores, transformadas, diferentes, mas ainda assim, capazes de voar.